Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje é aula de artes e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso. Tenha perto de você todos os seus materiais e vamos para a aula. Sobre a arte de contar histórias, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que têm esse dom, né, de contar histórias, né? O ato de contar histórias acompanha a humanidade desde os primórdios. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram as inscrições rupestres, né? Que são aquelas pinturas feitas nas cavernas. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga o conhecimento, né? Os acontecimentos também, compartilha a cultura, exerce religiosidade e prestígio, promove entretenimento, expressa suas emoções e impressões. Muitas narrativas fundamentam-se em tradições populares e de diversos povos, né? Inclusive, comunidades ágrafas contam uma história que consiste em apresentar para um público específico uma narrativa que parte de certa leitura de mundo. Ao longo do tempo, a arte de contar histórias ganhou recursos para além da oralidade, né? Ganhou um palco, um figurino, músicas e outros elementos, né, que enriquecem essa narrativa, envolvendo o narrador e o espectador numa experiência sensorial, né, na qual a pessoa pode ver, pode tocar alguma coisa, ou até ver, muitas vezes ele chama e você pode participar, né, dessa história. E outros elementos, né, enriquecer essa narrativa. Com os avanços tecnológicos, o aumentou o leque de possibilidades. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos audiovisuais. Entretanto, o excesso de recursos pode distrair a plateia, tirando sua atenção da história. A esse respeito, Fanny Abramovich, em 1997, afirma que contar histórias é uma arte que equilibra o que é ouvido e o que é sentido, e por isso não é nem remotamente declamação ou teatro. É um uso simples, né, harmônico da sua voz. Ou seja, para você contar uma história, né, você tem que ter todo um equilíbrio mental e um controle sobre aquela sua voz e também um controle sobre a história que você está contando e sobre o que você está relatando, né? A partir do momento que você não tem uma intimidade com aquele texto, aquela história ela vai ficar confusa para o espectador. Então, como ele é um ouvinte, e você que é o conhecedor da história que está sendo contada para ele, você tem que ter uma intimidade com essa história, ok? É uma prática social que favorece a interação. Assim, contar e ouvir histórias são dois lados de uma experiência humana ímpar e essencial. O escritor peruano Mário Vegas Loza afirma que contar histórias, e nessa perspectiva, todo escritor é um contador de histórias. Pessoas que nunca escreveram livros também contam histórias o tempo todo. Portanto, cada ser humano pode ser considerado naturalmente um contador de histórias. Todavia, esse trabalho trata do contador consiste no seu ato, que tem algumas intenções, e utiliza estratégias específicas para alcançá-las, Aí a gente tem um quadro, um retrato, mostrando como é que eram contadas as histórias antigamente. E a gente vê que o rapaz está aí com um violão, um pequeno violão. Então ele ia cantando músicas e contando as histórias. A história de cada pessoa escolhe para guardar a memória e recordar ajudam a construir sua identidade e da coletividade. A esse respeito, Laurosa, muitas vezes a atuação do contador de histórias ultrapassa o prazer de contar e ouvir, adquirindo função social importante. Pode personificar diversos atores sociais, desde líderes religiosos como xamãs e pajés, que têm a missão de resguardar a história e reconhecimento do seu povo, até anciões anônimos de todos os tempos e lugares, cujas histórias são transmitidas espontâneas para as novas gerações. No contexto escolar, o contador de história contribui para a formação de leitores, mediadores de leitura, escritores e novos contadores de história.
Apreciar, ouvir e observar. Antes de ser um contador, é necessário ser um apreciador de histórias. É importante atentar para a maneira como as histórias são contadas, a entonação de sua voz, as pausas, o olhar, a expressão facial, a expressão corporal, os recursos materiais utilizados, né? Criar um repertório. É importante que o contador tenha repertório baseado em diversas leituras das histórias que traz na memória, com as quais se identifica, né, e sinta o prazer de compartilhar. Apropriar-se da história. Ao escolher uma história, o contador deve considerar que, além das narrativas da tradição oral, são boas opções os textos literários com narrativas atraentes que fluam com naturalidade, abordando temas relacionados aos interesses dos espectadores, despertando-lhes o prazer e sentimentos que poderão levá-lo à reflexão e ao interesse por outras histórias. Ter clareza e intenção. É importante refletir sobre a história escolhida e a maneira como será contada. Planejar. Estratégias e recursos que serão utilizados devem ser pensados e preparados antecipadamente, Merece atenção e os recursos internos, emoção, voz, olhar, expressão corporal, etc. Praticar. Como tudo na vida, as habilidades para contar histórias aprimoram-se com a sua prática, Então é bom você praticar o conto daquela história. Às vezes, uma atividade que você vai fazer, que tem que usar a sua voz, é bom você decorar o texto, Ao invés de ficar lendo, fica horrível aquela coisa de você ficar lendo aquele texto, Quando você vai gravar tipo um vídeo, Então a gente tem que ter uma prática de leitura, para que esse vídeo não fique enganchado, para que ele não fique estranho, Então esse é o praticar, entenderam? Desde os primórdios da humanidade, contar e ouvir histórias são duas faces da mesma moeda, de valor inestimável, que possibilita o resgate e a preservação da memória, o compartilhamento do conhecimento, da cultura e da arte. Como atividade, eu vou deixar para vocês, páginas 50 e 51 do livro de artes, ok? E eu vou querer que vocês façam, um vídeo contando uma pequena narrativa, certo? Ou uma pequena história, um pequeno conto, certo? E que nesse vídeo ele possa passar para a gente assim, um sentimento, ok? Então essa é a atividade que fica para vocês. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo e sigam a gente nas nossas redes sociais. Acessem a agenda eletrônica de vocês para ter acesso às novidades da escola. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!